Olá, sou da Universidade Federal da Bahia. Estamos participando mais uma vez do Dia da Preservação, Dia Mundial da Preservação Digital, sendo que vamos, como foi a proposta do evento, falar do como o nosso fazer em relação à preservação das fotografias digitalizadas na UFBA, a partir do acesso, informação e perpetuação. Sendo que eu sou Josiane Oliveira da Cruz, mestre em Ciência da Informação, arquivista no Sistema de Bibliotecas, Lugares de Memória da UFBA. E temos o colega mestre doutorando Herbert Menezes Doria Filho, e sob a coordenação da professora doutora Lídia Bradão Totem. Esse nosso projeto ele iniciou em 2018. Então, eu vou falar um pouco para vocês o nosso fazer, né, quando foi pensado esse projeto, desde o início, na fase 1, quando nós buscamos elaborar um projeto a partir da submissão ao PIBIC, né, o programa que nós temos de iniciação científica. Então, nós fizemos primeiramente todo um planejamento para pensar no diagnóstico desse acervo que ia ser digitalizado, né? Fizemos a pesquisa documental por meio dos reitores para entender o contexto da documentação que está sendo trabalhada nesse projeto e como seria a parte da preservação dessa documentação que estava em meio analógico e colocamos para o meio digital. Embora temos já também uma outra fase do projeto, mais na frente nosso colega Herbert vai falar, que é sobre a questão da plataforma que será utilizada para a disponibilização. Então, nós buscamos, primeiramente, identificar, a partir do inventário, essas fotografias. Então, nós buscamos a identificação do órgão produtor, na época era o Departamento Cultural, na UFBA, né? Responsável por todos esses registros, por meio das fotografias. Então, nós pegamos o recorte de 1946 a 2010. Então, foi realizada a busca de dados. Nessa parte do projeto que nós fizemos, a primeira, nós tivemos como monitoria e a colaboração de uma historiadora, que fez conosco, a Lene de Jesus. Ela fez a parte da contextualização histórica. Eu fiquei com a parte da monitoria, a coordenação da professora Lídia Brandão Tutem e o nosso graduando, Jailton Almeida Santos Barbosa. Na época, ele fez a parte de toda a estruturação conosco, seguindo toda a metodologia que eu vou falar mais um pouco à frente. Então, optou-se, em seguida, né, em analisar e identificar esse acervo. Como eu falei, o órgão produtor, os reitores das atividades geradas durante o evento, a tipologia documental, obtida através também das informações que nós tivemos na documentação, na apreciação dos dados coletados, utilizada a abordagem sócio-histórica, né, com 5 etapas, sendo que foi realizado o inventário, como falei anteriormente, identificação da descrição dessa documentação, que está no arquivo histórico da memória, no lugares de memória, a UFBA, coleta e preparação dessa documentação antes de digitalizá-las, seguindo as recomendações do Conselho Nacional de Arquivos, resolução e procedimentos básicos para a digitalização. E aí, em seguida, nós buscamos fazer a parte da base de dados, o cadastramento, né? Onde nós fomos colocando, seguindo a NOBRAD, a Norma Brasileira de Transcrição Arquivística, nós colocamos os pontos, mais à frente vocês verão a planilha Excel, onde nós fomos informando todos os dados coletados e colocando tanto mais à frente aqui a parte do código, o período da fotografia, a descrição dela, o título, a dimensão e suporte, o nome do produtor, o âmbito de conteúdo, a localização fixa,
no caso, a física, né, onde está, os pontos de acesso e indexação e notas. Por que nós preocupamos com essa parte? Já visando um planejamento prévio para a parte da documentação quando for para uma plataforma digital. Nós pensamos primeiro fazer o planejamento, né? Em seguida, vamos para a segunda fase, que é a disponibilização online. Hoje, essa documentação está em rede, né, interna. Nós temos o cuidado de não disponibilizar ainda por conta até de visualização, de sigilo de alguns tipos de fotografias, de algumas restrições, né, o respeito por tratar de algumas fotografias, apesar de institucionais, também tem fotografias com informações e dados que a gente tem que ter o cuidado na disponibilização dessas informações. E mais abaixo tem a contextualização histórica, nós colocamos um quadro, pode passar, por favor, com o nome dos reitores, como está disponibilizado. Nós seguimos do Albérico Fraga, Augusto Mascarenhas, Edgar Santos, aí fomos seguindo toda a cronologia. E, a partir desse contexto que nós realizamos, buscando toda a fotografia e também como arquivisticamente a gente sabe que o documento ele tem uma função ou atividade que o gerou, então isso a gente teve que fazer um trabalho em conjunto, preocupado também com a situação da contextualização do documento. Mais abaixo vamos ter algumas imagens das fotografias digitalizadas. Nós buscamos mostrar algumas, pode passar um pouco mais à frente, que sobre o acervo da parte de construções, onde a gente tem uma vista, né, do campus do Canela, está um pouco mais à frente. De odontologia, lá nós temos Faculdade de Direito, na época, então essa fotografia nós também retiramos desse arquivo. E hoje nós podemos observar com a questão da pandemia, que era algo que não estava previsto, né, que foi em 2018, nossa primeira fase, o quanto essas documentações em meio digital estão facilitando o acesso à pesquisa, principalmente pessoas que estão distantes, que não podem ter acesso, houve algumas restrições devido ao período da pandemia, né? Já estamos com um retorno, mas ainda bem com algumas restrições ainda ao público externo. Então, quanto foi essencial trabalharmos com esse projeto, a outros também, para a disponibilização e também a migração desses suportes. Abaixo tem uma outra foto também, retirada desse acervo. Se vocês observarem aqui ao lado, nós temos a nossa reitora, na época, e atrás tem as informações que nós coletamos. Nós fizemos frente e verso com as informações que já estão lá no acervo. Nós buscamos manter toda essa informação, tá? Como referência também. E essas informações são colocadas também na planilha, que eu falei anteriormente. Em relação a alguns resultados nessa primeira fase, nós vemos que, com esse projeto, podemos, por meio da documentação fotográfica, ver os fatos relevantes da memória da instituição, suas construções, premiações, avanços e toda a sua trajetória, a partir da contextualização histórica de cada reitorado. E, a partir desse inventário, foi possível avançar no sentido de disseminar aos pesquisadores uma grande fonte de pesquisa. Além disso, o acervo passa a fazer parte da preservação da memória, que fica também difundido e disponível via meio digital. Proporcionar também o acesso à informação referente à documentação fotográfica a partir da plataforma online, a qual possibilita a pesquisa no Brasil e no exterior.
Mais à frente, o nosso colega Ebert vai falar da nossa plataforma. Estamos na fase de implementação, que é a segunda fase do projeto, né, digitalização, e inserção para facilitar o acesso também, e ficar uma coisa mais disponibilizada, porque quando nós pensamos em preservação digital, nós temos que lembrar também das questões todas de procedimentos e políticas institucionais. É algo que já se pensa, já está em andamento na instituição, para que haja uma política mesmo de preservação digital contínua. Hoje já temos a parceria com a Rede Cariniana, né? Então, a preservação de vários documentos, não só arquivísticos, que falamos no nosso projeto agora, mas também os museológicos e os documentos de biblioteconomia também. Como recorte, eu vou colocar aqui como foram desenvolvidas, né, as atividades, as etapas pelos grupos de trabalho, né? Primeiro, a orientação para mapeamento do inventário, coleta de dados em seguida, a documentação fotográfica que já tinha sido tratada, né, previamente. Em seguida, fizemos mapeamento e sessão das informações de planilha, conforme a norma brasileira de descrição arquivística NOBRAD, correção das informações e revisão de dados. Hoje temos um total de 2.000 fotografias impressas digitalizadas. E, por último, a inserção e migração das informações da planilha, mapeamento para a plataforma que será inserida, a Tainacan, que é essa segunda fase do projeto que a gente submeteu, e o nosso colega Ebert vai falar um pouco melhor da plataforma. Mas a segunda fase, o projeto PIBIC também, já é o acervo documental e iconográfico, diálogos e correlação das fotografias dos reitorados na UFBA, e registros arquivísticos como fonte de memória, construção de acervos digitais em redes com o uso do Tainacan. Projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, que é agora em 2021 a 2022. Temos como coordenadora orientadora a professora doutora Lídia Totem, os monitores eu, Rosane Oliveira e Herbert Menezes. E a discente de iniciação científica, Ana Clara Santana Santos Silva. Então, bom, queria saudar todos e todas, né, que estão participando do Dia Mundial da Preservação Digital, nessa data tão importante. Como a colega Josiane já me apresentou, eu me chamo Herbert Menezes Dora Filho, graduado em Arquivologia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Arte e Patrimônio Cultural pela Faculdade de São Bento, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação ICI-UFBA, doutorando em Ciência da Informação também pelo PPGC-UFBA e graduando no Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistema pela Faculdade de Cairu. Dando continuidade aqui, né, ao nosso projeto, para a continuação da fase 2 do projeto, né, em um primeiro momento decidimos escolher a solução WordPress, mas Tainacan. Para quem não conhece, o WordPress, né, é um software gratuito e open source, né, e que, devido a comunicação dele com o Tainacan, decidimos utilizar essas duas plataformas, esses dois softwares, para dar início a esse caminho, né, dentro do espaço dos lugares de memória da UFBA, visando a preservação e a disseminação, como também a perpetuação dos documentos em meio digital. Primeiramente, né, decidimos o WordPress por conta das suas vantagens, nas quais podemos listar. É um software grátis, open source, tem a facilidade na linguagem, né, a documentação do software sempre disponibilizada e atualizada. Temos atualizações frequentes pela comunidade, na integração com softwares institucionais. Então tem uma API REST aí que é bem simples da gente estar fazendo essa integração, e uma ampla disseminação de uso entre grandes instituições, né? Então o WordPress é muito conhecido no meio tanto acadêmico quanto profissional,
e com o Tanakan, né, como um plugin especial, elaborado especialmente para o WordPress, né? O Tanakan é um software livre, licença GPL v3, flexível e potente para a criação de repositórios de acervos digitais baseado em cima do WordPress, né? Então, mesmo sendo plugin do WordPress, o Tanakan ele cumpre uma série de requisitos, né, de um repositório institucional e profissional. Ou seja, o Tanakan ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência de Redes da Universidade de Brasília, né, com apoio da Universidade Federal de Goiás e do Instituto Brasileiro de Tecnologia e Ciência e Tecnologia e do Instituto Brasileiro de Museus. E como o professor Martins Carvalho de Germani fala, né, o Tanakan é uma solução tecnológica livre, de fácil utilização e capaz de desmitificar o exercício da interoperabilidade entre modelos de dados dos diferentes domínios de acervos culturais. Ou seja, né, o Tanakan vem de uma forma para facilitar, principalmente para os usuários, né, e principalmente dentro da área de ciência da informação, para que, como um software brasileiro, né, que possa auxiliar nesse processo de preservação digital, né. Então, nós também estamos desenvolvendo um estudo, né, para equivalência das normas arquivísticas brasileiras, né, por levar em consideração que o Tanakan é muito utilizado na área de museu, enfim. Então, a gente quer trazer esse software Tanakan para uso também dentro da área da arquivologia e ciência da informação. Então, como repositório, né, o Tanakan consegue fazer controle de metadados, taxonomias, de filtro, API, interoperabilidade, busca facetada, temas, enfim. Então, o Tanakan nos permite fazer por meio de tudo isso em uma linguagem simples e flexível, no qual podemos fazer uma integração com os demais softwares da instituição, né? Quando a gente decidiu continuar o projeto do lugar de memória, né? O que é que a gente pensou pelo Tanakan? Já é um projeto em andamento, já foi renovado para esse ano de 2021 até 2022, né? O WordPress, tanto o WordPress quanto o Tanakan, tem uma facilidade na implementação das ferramentas, né? Ou seja, não é tão complexo. Hoje ele ainda está em um ambiente de homologação, mas em breve já estará no próprio servidor da UFBA, né? Também estabelecemos uma política, né? A gente quer estabelecer essa política de preservação e perpetuação dentro da UFBA, né? Voltada para os documentos institucionais, como também propor experiências para a comunidade de software livre. Eu, como defensor muito do software livre, né? Sempre estou apoiando nesse sentido. E parceria entre as áreas, tanto de informação e tecnologia da informação, de forma integrada, né? Então, facilitar esse diálogo entre a área de CI e a área de TI. Então, pretendemos fazer uma contribuição para a preservação e comunicação cultural em rede, por meio da gestão e compartilhamento do acervo, né? Nesse aspecto aqui, apenas ainda dentro da UFBA, do lugar de memória, na perspectiva de adoção na instituição, né, para essa nova estrutura informacional, ou seja, o Tanakan é mais um software que auxiliará a UFBA em seu caminho de construção da política de preservação de repositórios digitais, né. Agora eu vou fazer aqui uma simples demonstração de como está o nosso Tanakan, né, ainda bem simples, por meio do nosso serviço de homologação, ok? Vou compartilhar aqui para vocês, um minuto. Pronto, aqui é a visão geral do próprio Tanakan, né, como qualquer usuário enxerga, tirando essa barrinha aqui de cima, que é do próprio WordPress, né? Mas aqui o início do site tem uma página inicial, tem uma informação sobre aqui os lugares de memória, enfim, você pode ter interação aqui com o público, né? A gente tem sobre a UFBA, sobre o sistema de biblioteca já falado pela colega Joseane, né? Mas vou mostrar aqui para vocês todo a parte do CIB, a sua logomarca, enfim. Temos aqui também sobre o próprio lugar de memória, né? Tanto a coordenação, de quando foi criado, as suas sessões,
enfim, já dá para conhecer um pouquinho do que é o lugar de memória da UFBA, né? E também a equipe de desenvolvimento que está à frente dessa parte do Tanacan, né? Que até então está comigo e com o colega Jaicon de Araújo Santos, né? Que tá realizando também o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas na Faculdade Cairu. Okay? Então, nós dois estamos responsáveis pela manutenção desse ambiente aqui de homologação do Tanacan. Okay? Quanto aos arquivos e o acervo, né, do lugar de memórias, nós temos aqui só colocamos 3, praticamente, coleções, como é chamado ainda dentro do Tanacan, né? Mas vamos dar o enfoque aqui, nesse momento, nas construções da UFBA, né? No qual a gente tem aqui, isso já na visão do usuário, né? A gente tem a vista parcial da Faculdade de Direito do Campus Canela, a vista parte da Escola de Música, e todo esse acervo aqui fotográfico, nós criamos tipo metadados específicos, né, para recuperação, como por exemplo o título, o nome do produtor, o código do documento, a localização física também que esse documento se encontra, qual é o âmbito de conteúdo, enfim. Então a gente tem uma série de metadados que facilitam tanto a busca quanto a localização desse documento, né? Um exemplo, eu posso vir aqui, pegar esse código, ou por exemplo, escola de música, vim aqui em cima e pesquisar o que eu quero sobre escola de música. E o Tanacan, ele vai trazer uma série de resultados que tem com a relação com a escola de música, né? Por enquanto ainda a gente só tem essa imagem, como eu falei, um servidor de homologação, né? Mais breve estaremos implantando um servidor dentro da própria UFBA, no qual o usuário pode clicar aqui e ser redirecionado ao documento, né? No qual vai ter acesso ao Zoom, se quiser baixar o documento também. Enfim, essa parte aqui é a visão do usuário. Agora, para a gente entender um pouco mais, vamos entrar na parte da gestão do WordPress, tá bom? Aqui já é um ambiente de gestão do WordPress, no qual a gente pode alterar a identidade do site, enfim, como eu falei, tanto o WordPress, como vocês vão ver, o Tanacan são ferramentas bem simples de se manipular, tá? Configuração do cabeçalho do site, elementos de layout. Então, isso fica bem claro aqui para a gente. Tem as cores, imagens do cabeçalho. A gente pode ocultar, adicionar uma nova imagem, fazer uma transição. Os menus aqui, do principal, a gente vai subdividindo ou criando novos menus, né? Bem como uma estrutura de blog mesmo, tá bom? Os widgets, e enfim. Agora, para a gente ver a estrutura do Tanacan, a gente entra no painel de administrador do WordPress e vai ter o plugin aqui, ó, Tanacan. A gente tem o próprio Tanacan, o diagnóstico do sistema, funções de usuários, relatórios, submissão de item. Vamos dar uma olhadinha aqui no diagnóstico do sistema, tá bom? Então, aqui, ó, a versão do WordPress atual é 5.8.1, a versão do PHP 7.4.3, versão da base de dados 8.0, Ubuntu 1, e a versão do Tanacan está rodando na 0.18, né? Então, essa é a atual estrutura aqui do nosso Tanacan na versão de homologação, tá bom? Quando a gente clica aqui no Tanacan, aí a gente vai para a base de administração do próprio plugin do Tanacan, né? Por exemplo, aqui a gente tem o repositório, né, que é o UFBA lugar de memória. A gente tem aqui metadados do repositório, filtros do repositório. O processo de taxonomia ainda não conseguimos levar o mapeamento realizado na fase 1 do projeto todo para esse Tanacan, né, justamente por ser uma base de homologação. A gente conta aqui também com uma espécie de relatório, né, que mostra todas as atividades que foram realizadas e estão sendo realizadas pelos usuários, tá? Que eu posso também importar planilha já com metadados já pré-definidos, em imagens, etc. Como eu também posso exportar os metadados daqui para um outro sistema, né? E fazer essa integração. Nas coleções, como é chamado aqui dentro do Tanacan, vou focar aqui no UFBA Construções, tá bom? A gente tem já alguns metadados pré-definidos. Deixa eu só carregar um pouco. A gente tem aqui já
gerenciar os documentos, tá vendo? Ele é visibilidade pública, mas a gente pode transformar isso aqui para privado, só quem tiver login vai visualizar, enfim. Aqui eu vou editar e vou mostrar aqui os metadados para vocês. A gente tem o título principal, o nível de descrição, a gente não desceu ainda para essa parte, mas tem aqui o nome do produtor, o âmbito de conteúdo, a localização física, pontos de acesso, indexação, nível de descrição, período, data e o código do documento dentro do acervo, ok? Então, qualquer metadado desse aqui é previamente cadastrado já pela organização, né? E o usuário só faz preencher esses campos conforme descrição do documento, ok? Vou atualizar aqui, já que eu não mudei nada, então não vou alterar. Eu vou voltar aqui para a página inicial do Tanacan e vou mostrar aqui para vocês o filtro do repositório, que a gente pode buscar tanto por coleção, quanto por nível de descrição, tanto por período, por data, tanto por tipo de documento. A gente tem aqui também, eu poderia colocar aqui, buscar pelo código, fazer um filtro, né? Aí eu escolheria aqui se seria entrada por etiqueta, lista de marcações, lista de seleção. Vamos botar isso daqui. Aí ele vai gerar um tempo aqui, ele vai carregar e ele já vai estar disponível como um filtro para que os usuários possam filtrar via código qual documento que é localizar. Eu vou salvar aqui, né? A taxonomia, como eu pontuei, a gente ainda não fez essa importação, vai ser manual, não vai ser via planilha Excel. Aqui são as atividades, como pontuei, tá vendo aqui agora nesse exato momento, filtro código foi adicionado ao repositório, mostra quem foi o usuário que fez, a data que fez, as permissões também. A gente tem aqui qual é a função de cada usuário, por exemplo, o usuário pode gerenciar o Tanacan, gerenciar usuários, coleções, etc. E a parte tanto de importação quanto de exportadores, né? Agora eu vou voltar aqui para a página inicial do plugin do Tanacan e vou mostrar aqui apenas pela parte do usuário as demais fotos, né? das demais coleções. Vou voltar aqui para o UFBA Construções. A gente tem aqui essa foto aqui que eu acho bastante interessante, que é a vista aérea do campus do Canela, né? Onde se vê o Hospital das Clínicas, a reitoria e a escola de enfermagem, né? Nesse ambiente aqui. Então, é um ambiente simples, como vocês podem perceber, mas consegue se equiparar a um software como um repositório institucional de preservação e disseminação dos acervos institucionais. Ok? Vou voltar aqui para a apresentação. Um minuto. Então, como estava seguindo, as considerações, né? Diante de numerosos acervos de valor científico, artístico, histórico, cultural, ambiental da Universidade Federal do Bahia, os quais têm passado por tratamento de identificação e resgate, né? Eles são essenciais para compor a preservação destes a partir das políticas de preservação digital, onde se estabelece parâmetros eficientes para sua salvaguarda, acesso, informação e perpetuação, né? Então, é de suma importância compreender sobre a política institucional de preservação do patrimônio das instituições para facilitar a disseminação da informação para a sociedade por várias e várias gerações. Então, aqui estão as nossas referências. Agradecemos, né, e ficamos à disposição. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade, tanto a Rede Cariniana quanto a IBICT, na presença do professor Miguel Arellano. E não vou citar o nome de todos, porque eu posso esquecer alguém. E estamos à disposição para perguntas. Um abraço e vamos dar seguimento ao evento.